Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 5º dia de aula de Psicologia Pastoral. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos. Como é costume, nossas aulas estão sendo gravadas, para que os irmãos possam depois ouvi-la novamente, trabalhar nos temas abordados, e também para que no futuro aqueles irmãos que desejarem fazer esse curso em EAD possam estar fazendo essas aulas. É claro, eu peço que me procurem para que a gente possa estar alinhando e eu estar passando os trâmites de como será esses cursos em EAD. E também, é claro, que ao mesmo tempo também gravamos para que possa abençoar muitas vidas e muitos obreiros, onde quer que essa aula chegue. Há pouco eu até compartilhava com o Tomé a nossa alegria de ver aonde o nosso seminário está chegando. Eu compartilhava com ele, mostrando o alcance, os lugares, tanto aqui no nosso país quanto no exterior. E eu confesso para os irmãos que eu estou, assim, muito feliz. Feliz, mesmo sabendo que muitos irmãos, irmãs, obreiros, que talvez nem venham de fazer o nosso seminário, mas por meio dessas aulas eles poderão até estar tendo contato com uma teologia ortodoxa, com uma maneira bíblica e cristocêntrica e escriturística de viver igreja, e ao mesmo tempo também uma tradição, eu diria, bíblica, onde a gente resgata os valores ortodoxos, reformados, valorizando não só a nossa teologia, mas todas as teologias das igrejas históricas. Então, eu louvo a Deus, e, inclusive, esses dias atrás eu recebi uma palavra, né? Não sei de quem não conheço a pessoa, não sei o lugar, mas ela estava ouvindo as nossas aulas de psicologia pastoral e estava elogiando. Então, eu realmente fico feliz de saber que a gente pode estar recomendando algumas literaturas, sendo útil ao povo de Deus e, quem sabe, sendo até um instrumento na salvação de outras pessoas. Tá bom? Então, mais uma vez, né, as nossas aulas estão sendo gravadas e vamos começar, meus irmãos. Graça e paz, Gil. E, como é costume, vamos ler Salmo 13. Graça e paz. Salmo de número 13. Vamos ler, meus irmãos, e vamos mergulhar aqui na temática. Nós começamos estudando o livro-texto do Larry Crabb, e hoje eu pretendo seguir daquela parte que nós tínhamos parado e ir até o capítulo 3, e concluir o capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue. E, ao mesmo tempo, também, eu escrevi aqui 4 páginas sobre um assunto que eu pretendo, no último bloco, estar tratando com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Salmo número 13, meus irmãos. Vamos ler essa porção e vamos, logo na sequência, mergulhar aqui no livro-texto. Quem achou, pode ler para nós. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Aleluia. Que salmo lindo, como muitos outros salmos. Mas aqui, irmãos, percebam que Davi, ele tinha uma peculiaridade. Além de ser um poeta, além desse texto virar uma canção, esse texto era muito mais do que uma canção, era uma realidade
na sua vida. Perceba que Davi era essa pessoa que sabia experimentar todas as facetas da vida. No momento em que ele estava feliz, por exemplo, quando ele trouxe a Arca de Deus de volta até o novo tabernáculo, ele dançava. Agora, nesse exato momento, nós não sabemos, de fato, quando se dá, quando o motivo pelo qual ele escreve esse salmo, pode ser qualquer um dos episódios de angústia que ele vivenciou, nós não sabemos, mas ele rasga o coração dele diante de Deus. Ele não maquiava o momento. Ele não usava de uma fé tola. Se ele estava abatido, ele tentava entender aquele momento do seu abatimento e ele tentava compreender a razão e tentava, mesmo assim, me entendam a palavra, ele tentava curtir aquele momento com sobriedade. Podem ver. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Ou seja, ele se sentia abandonado. E por ele se sentir abandonado, ele não tinha medo de falar isso para Deus. Ou seja, ele não maquiava uma fé espirituosa. Deus é comigo na tribulação. Ele estava se sentindo angustiado aqui, abandonado, então ele falava isso para Deus. Estão entendendo? Por que eu estou falando isso? A gente entrou agora aqui no livro-texto, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais dentro desses dilemas da psicologia, das linhas psicológicas, dos problemas, das terapias. E percebam, Davi, ele nunca, entre aspas, sentou num divã de um terapeuta, fecha aspas, mas Davi, abre aspas, vivia sentado no divã de Deus, ou deitado no divã sagrado, fecha aspas. Como assim? Ele fazia de Deus o seu grande terapeuta. E ele conseguia registrar aquele momento, mesmo que fosse um momento de dor, de angústia, ele registrava. Depois ele tentava cantar aquele momento, e depois aquela experiência que ficava no seu passado, ele apresentava para os outros como poesia. E por isso que a gente vê também em Davi, ele como um poeta-profeta. Porque ao mesmo tempo que ele vivenciava essa experiência dele servia também como matéria-prima para consolar os seus ouvintes. Porque, vem cá, quem é que aqui nunca teve esse sentimento? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Quantas foram as vezes que a gente disse isso? Não é verdade? Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus não está se lembrando de mim. Não é verdade? Talvez a gente não tenha a mesma, eu diria, clareza de Davi, mas ao ler um salmo desse de Davi, a gente se apropria dessa poesia. E aí, por meio dessa poesia, que também foi uma verdade na vida do salmista, a gente pode estar fazendo aquilo que a gente citou nas aulas passadas, que é o ato de vomitar, que é o ato de fazer a catarse, de jogar para fora aquilo que está dentro de nós, mas a gente, muitas vezes, ou seja pela timidez, ou seja pela negação, ou seja porque ou pelo orgulho, a gente está dizendo, não, eu vou vencer, mas por dentro a gente está com vontade de jogar a toalha e falar para Deus, e até, quem sabe, dizer palavras, num primeiro momento, mal criadas a Deus. Palavras mal criadas, porque quando a gente lê as palavras de Davi, olha só a conclusão que ele fala do versículo 1. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou seja, Davi parece estar sendo um filho mimado. Mas ele está sendo um filho mimado ou ele está sendo um filho legítimo? Que no momento de dor ele vocifera. Então, Davi, e assim como os salmos, eles servem para nós como um auxílio para as nossas catarses, para as nossas buscas a Deus e para os nossos momentos de quebrantamento. E aqui, é claro, irmãos, talvez nós jamais nos tornemos como Davi, no sentido de
vivenciar isso e registrar esse momento, porque, de repente, a gente não recebeu o dom da poesia. E é por isso que Deus levanta alguns poetas, para que eles sejam a nossa voz no momento de dor, entendeu? Né? Podem ver, nem todo mundo vai receber de Deus um hino, mas hoje nós podemos cantar com aquele que foi abençoado, com aquele que compôs um hino. Ou seja, Deus cria e levanta os seus vasos para que esses vasos, mesmo com as suas experiências mais dolorosas, também recebam a cura e como disse Henry Nouwen, nós somos curadores feridos, ou feridos que curam. Por quê? Porque agora, por meio daquela dor que passamos, e por meio daquela ferida que fomos atingidos, agora Deus vai nos curar e a gente vai levar cura a outros feridos. Então, na nossa vida, de uma forma ou de outra, todos nós somos curadores feridos. É claro que para isso é um exercício, e a gente vê na vida de Davi esse exercício, e Davi tirou nota 10 de forma maravilhosa. E por isso que a gente ama ler os Salmos. E como é bom ler os Salmos, principalmente quando a gente está passando por uma experiência como uma deles. Tá bom, meus irmãos? Né? Podem ver que uma outra coisa que me fez lembrar agora, me veio à memória, eu não sei se vocês conhecem as histórias do cantor cristão e da harpa cristã. Vocês já estudaram alguma coisa a respeito disso? Não? Somos seminaristas, né, irmãos? Não somos levitas. Geralmente, quando tem um levita na classe, aí eles falam, eu já... Mas quando temos mais seminaristas que não são levitas, geralmente não faz parte, né, do nosso mundo, né? A história da maioria dos hinos do cantor cristão e da harpa cristã, que são hinos lindíssimos, nascem de experiências dolorosíssimas, de irmãos que estavam ali no leito da enfermidade, na provação, ou como Lutero. Eu não sei se você vai lembrar, mas Castelo Forte foi um hino de Lutero. Pode ver que esse hino Castelo Forte é a síntese da vida de Lutero, não é? Podem ver, Castelo Forte é o Senhor, é o nosso refúgio e fortaleza. Então, perceba que todos os hinos, que eu diria, ou quase todos, eles não nascem simplesmente quando o irmão está ali no momento de contemplação. A grande maioria nasce de uma experiência, ou uma experiência espiritual com Deus, ou de uma experiência de muita dor e angústia. E ali eles compõem. E aí aquela composição acaba achando morada, porque é num coração de quem sente. E quem está vivendo uma dor, vamos lá, meus irmãos, quem realmente está sentindo uma dor, ele não nega a dor, quando ele é honesto. Quer ver um exemplo, irmãos? Quando eu quero dizer isso, eu estou querendo dizer assim, quando a dor nos atinge, que nos derruba, que nos desconstrói, não tem como a gente não expressar. A gente pode, até certa medida, não mostrar para o outro, mas quando a gente se rende a Deus de uma forma incondicional e lúcida, e a gente entende que nós estamos no ateliê sagrado, e a gente expressa aquilo, mesmo que seja um catarse mal educado a Deus, ou à vida, ou aos que estão ao nosso redor, no fundo, a gente está sendo só o quê? Ser humanos verdadeiros, que está vivendo aquele momento. Por isso, não neguem esses momentos na vida de vocês. Estou fazendo esse comentário aqui nessa abertura, porque como se tratamos de aula de psicologia pastoral, eu noto que as nossas igrejas, por causa do triunfalismo e por causa dessa perspectiva de ou se sentirmos melhores do que outros, ou de vaidade mesmo, porque Deus nos usou para alguma coisa e a gente acaba se sentindo melhor do que os demais, ou seja, um pseudo super crente, como Paulo Romero intitulou certa vez uma obra que ele fez, um livro chamado Supercrente. Então, ou seja, ou é a vaidade de se sentir melhor,
ou é a infantilidade com relação a esse discurso triunfalista? Eu sei que a igreja moderna ela tem esquecido esse lado mais humano, esse lado mais pele, mais sangue, mais dor, porque, afinal de contas, as pessoas não querem um ser humano pregando para elas, querem uma pessoa quase super-humana. Só que, na realidade, quem está perdendo são essas pessoas, porque elas não deixam de ser o que de fato são. E nós perdemos, porque também, quando temos super crentes diante de nós, é uma mentira, é uma falácia. Nós temos homens que se dedicam ao evangelho, mas são homens como nós. Tirando a graça divina deles, eles não são nada. Colocando a graça divina neles, eles parecem ser alguma coisa. Mas, na realidade, a vaidade maqueia. Por quê? Se somos alguma coisa, é a graça, não somos nós. Então, Davi e todos os grandes servos de Deus, eles conseguem vivenciar essa humanidade. E uma das coisas mais lindas, para eu concluir esse ponto, que eu vejo na Bíblia, é que Deus, ele não maqueia quem somos. Podem ver que na história da Bíblia, Deus mostra que o grande profeta Moisés, ele foi um assassino. O grande pai da fé, ele mentiu por 2 vezes porque teve medo. O grande Davi teve seus tombos e quedas horrorosas. O grande Pedro negou Jesus 3 vezes, era impetuoso, era um sanguíneo. O grande Paulo tinha um espinho na carne e por 3 vezes Satanás os esbofeteou. Ou seja, a Bíblia não esconde as feiuras dos servos de Deus, para mostrar que a gente é gente. O grande apóstolo João, depois que se torna o apóstolo do amor, o último apóstolo, quando recebe a revelação na ilha de Pátimos, por 2 ocasiões vai adorar o anjo, o mensageiro que vem lhe trazer a revelação, e o anjo por 2 vezes fala: levanta, João, eu não posso ser adorado. Aqui, o único que pode ser adorado é o Cordeiro. Ou seja, o próprio João registra a falha dele. Por quê? Porque ele é falho. Perceba, irmãos, quando nós trabalhamos na nossa humanidade com honestidade e damos a Deus a glória devida e nos colocamos no lugar devido, a glória de Deus se torna até mais acentuada, porque é como se Deus estivesse dizendo: eu uso pecadores. Esse é o meu projeto. E que Deus possa usar a nossa vida, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos lá? Então vamos lá agora ao livro, né? Querem comentar alguma coisa enquanto eu compartilho aqui com vocês? Não, pastor. Tranquilo. Né? Joia. Que Deus nos livre de sermos super crentes, tá bom? Amém. Podem ver, meus irmãos, uma das características bem comum dos nossos dias é o culto à personalidade, né? Pode ver. Nós queremos grandes personalidades. Faz parte do nosso modelo contemporâneo. Nós queremos as grandes personalidades. E temos que fazer uma leitura adequada das grandes personalidades. Elas são úteis e eu quero acreditar que, inclusive, entre o povo de Deus, Deus levanta grandes personalidades. Agora, o problema não é Deus levantar, é as grandes personalidades se mantiverem no lugar devido. E aí que entra o ponto. Muitas vezes a gente se perde. Nós mesmos nos perdemos, né? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá aqui, ó. Nós tínhamos parado aqui nessa parte, na última aula, né? Na página 10. Então vamos lá, o livro-texto, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, e a gente vai correr, porque, como eu disse, hoje eu quero estar trabalhando aqui, principalmente, até o capítulo 3, né? E depois, por último, eu tenho um texto bem longo que eu escrevi, que eu quero poder estar trabalhando aqui com todos vocês, né? Antes de entrarmos um pouco aqui, irmãos, durante esses dias que estamos trabalhando sobre esse tema, né, e hoje é a nossa 5ª aula, irmãos, é muito interessante que a gente procure tentar entender um pouco mais sobre esses problemas psicológicos, né, que, que estão entre nós, né, mas, ao mesmo tempo, sem tentar rotular, como eu já disse no passado.
Por exemplo, irmãos, a bipolaridade, o que é uma pessoa narcisista, sociopatas. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, muitas pessoas, elas podem sofrer de algum mal desses, e eu quero já de antemão, mais uma vez aqui, quebrar um pouco os rótulos. Por quê? Porque esses problemas, seja eles, como nós chamamos aqui, os neuróticos, os psicóticos, num primeiro momento não tem problema, irmãos. A gente tem que saber e sempre se lembrar, todos nós, de uma forma ou de outra, sofremos de algum mal. Alguns são mais visíveis, essas questões, outros não. Muitas vezes nós rotulamos, né, por exemplo, uma pessoa narcisista, mas num primeiro momento a gente não pode viver rotulando, né, ou porque estamos estudando, a gente começa agora a ter óculos analíticos que fica julgando, olha, fulano é bipolar, fulano tem, por exemplo, personalidade dupla. E aí começamos com essa rotulação, isso acaba sendo, eu diria, um defeito. Mas, ao mesmo tempo, começar a entender um pouco facilita a nossa própria vida, nos faz sermos mais generosos com essas pessoas, nos criam ferramentas para lidar com elas, e, ora, pasmem vocês, podem ter pessoas da nossa família que sofram de algum desses males, e a gente nem imaginava, e a gente vai poder estar sendo útil. E na igreja? Muito mais na igreja. Então, assim, vão dando asas, né, a esses vários tipos de coisas que acontecem, como estamos tratando sobre esses temas, quando um assunto, de fato, vier à tona para você, estude mais sobre aquilo, porque, de repente, pode ser que, por meio desse estudo, Deus esteja te conduzindo a uma compreensão melhor ao seu respeito, ou a respeito dos seus, ou daquele problema que está diante de nós. E isso tudo é muito importante, porque tem vezes, irmãos, que a gente, por não gostar de tratar desse assunto, nós ignoramos, nós tratamos assim com uma certa repulsa, e eu diria que a gente acaba perdendo com isso. Como eu disse, qual é o problema de uma pessoa, de repente, ter uma tendência, seja ela narcisista, seja ela uma pessoa hipersensível, uma pessoa que é codependente, uma pessoa, como eu gosto de usar o termo, repleto de virose? Não é um problema. Esses problemas começam, de fato, a ser um problema quando essa pessoa não tem o controle e começa a afetar a sua família, ou afetar os outros que estão ao redor. Aí sim é a hora que a gente precisa tentar ajudar, ou se ajudar, ou ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Mas, como na última aula nós tratamos da questão, por exemplo, da esquizofrenia, vocês notarão muitas pessoas e famílias que têm um certo viés de esquizofrenia e nenhum problema de conviver com elas. Essa rotulação de achá-las que elas são loucas ou doentes, eu diria que é uma coisa muito peçonhenta e prejudica muito a nossa relação. O problema de uma pessoa que tem esquizofrenia é que quando ela começa a implodir com a sua esquizofrenia, ou começa a prejudicar a sua família, ou aqueles que estão ao seu redor. Aí é a hora que a gente tem que tentar ajudá-los, porque eles estão praticando uma implosão sem perceber, ou causando mal a outros. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Vamos falar de pessoas aqui normais que, num primeiro momento, tem nada, mas é uma pessoa extremamente egoísta e insensível. Não estou falando do narcisismo, a gente vai chegar lá hoje, se tudo correr bem. Mas uma pessoa egoísta, a gente vai se relacionar com muitas pessoas egoístas na vida. E aí? Faz parte. Mas no momento que aquela pessoa egoísta começa a prejudicar a sua família, os seus filhos, seus pais,
os irmãos da igreja, a liderança da igreja, aí é o momento de uma atuação. É o momento de tentar ajudarmos aquela pessoa. Estão entendendo? Porque, irmãos, vamos pegar até o oposto do egoísmo. Uma pessoa extremamente altruísta, uma pessoa extremamente bondosa. Essa pessoa, todo mundo quer ela do lado. Mas essa pessoa que é extremamente bondosa, se ela não tomar cuidado, ela acaba sendo matéria-prima de todo mundo. E ela não tem vida própria. Percebam que de uma virtude, ela pode até se tornar uma coisa ruim para a própria pessoa. Ao mesmo tempo, uma pseudo-proteção, que o egoísta ele só vive para si, ele também pode viver, talvez, uma vida tranquila, sem afetar as outras pessoas. Ele só não tem generosidade, ele não tem compaixão, mas ele não prejudica ninguém. Mas um egoísta crônico, esse prejudica muita gente. Que aí ele pega o bife das crianças, ele gasta dinheiro com coisas triviais, não traz comida para casa. Ou seja, percebam que rotular não é bom, tá bom? Tudo bem até aí? Joia? Querem fazer algum comentário? Graças Júnior. Tranquilo? Vamos lá, então. Tranquilo, pastor. Então, leia para nós, Gil, aqui, ó. Talvez isso não seja simplesmente inevitável. Quero ler aqui. A gente vai estar lendo algumas... só recapitulando aqui, o autor ele estava falando aqui sobre os embates de aprendermos com a teologia e com a ciência. Então, leia para nós, Júnior. Júnior não, Gil. Talvez... Ok. Talvez isso não seja simplesmente inevitável e, consequentemente, deva ser tolerado. Esse procedimento pode ser bom, num mundo onde a luta por entender o que Deus disse é travada por mentes imperfeitas. Talvez a diversidade de pensamentos dentro de uma estrutura bem definida seja saudável. Os cristãos, muitas vezes, ouvem uns aos outros no esforço de encontrar pontos de diferença, em vez de apoio mútuo. Com isso, o tipo de pensamento criativo, que poderia expandir nosso entendimento em determinadas áreas de incerteza e diferença, é sufocado. Em outras palavras aqui, né, eu vou até dar uma corrida aqui, o que o autor está querendo dizer, irmãos, que a gente deve romper os obstáculos e abrir as possibilidades para os questionamentos. Porque nós, dentro do nosso gueto protestante, a gente acaba se fechando para as nossas afirmações. Isso, muitas vezes, pode parecer ser algo bom, mas não é. E aí a gente acaba ficando dentro dos nossos guetos e nós não potencializamos o quê? Esse entendimento. Qual é o entendimento que o autor está querendo aqui nos trazer? O entendimento da revelação sagrada, que também nós não temos uma coesão absoluta, cada pessoa pensa de um jeito a respeito da revelação de Deus, e também da ciência. Ora, como unir essas coisas? Por isso que é importante a gente estar aberto ao quê? Ao diálogo, à interação, à mutualidade e ao aprendizado, mesmo com outras correntes. Continua para nós, Gil, rapidinho aqui, o diálogo entre os cristãos e não cristãos também, em geral, degenera rapidamente em divisão, tensão e hostilidade. Um espírito partidarista, alimentado pela incompreensão e pela retórica irrefletida, encoraja tanto uma atitude desconfiada para qualquer pessoa cujo compromisso esteja fora do nosso círculo estreito, quanto a um apoio doentio da nossa espécie. Por quê? Porque a comunidade dos filhos de Deus, infelizmente, é propensa à mesquinhez, ao exclusivismo e à difamação, quando, mais que ninguém, deveríamos demonstrar compaixão ao discordarmos um dos outros. Dá uma pausa aqui. Isso. Obrigado, Gil. O que o autor está querendo dizer aqui, irmãos, que muitas vezes até entre nós, povo de Deus, a gente fica debatendo nas nossas coisas e ao invés de termos um diálogo maduro, aonde nós
deveríamos tentar compreender a partir da visão do outro, a gente se enclausura. E aí ele vem dar uma resposta bem interessante, ó. Pode ler para nós. Por favor, Diego. A resposta, penso eu, é tanto simples quanto trágica. Somos um povo defensivo, orgulhoso, ameaçado, defensores de certa posição. Por vezes presumem que seu único propósito em contatos, intercampos, é informar e corrigir, e nunca escutar. Convencemos-nos de que estamos defendendo a verdade, quando, na realidade, estamos sendo irrefletidamente defensivos. Com raras vezes examinamos nossos próprios motivos quando dialogamos, preferindo antes crer ingenuamente que o Espírito de Deus está promovendo nossa eloquência. A discussão termina com as partes prometidas hipocritamente, com sua própria posição e rejeitando piamente qualquer outra. Em outras palavras, olha que interessante, irmãos, olha que legal, as palavras dele são muito fortes, né? É simples, mas também é trágica, como ele mesmo argumenta. E eu achei muito interessante essa afirmação, e me faz lembrar as palavras de Ulisses Guimarães aqui. Lembra aquele grande deputado, Ulisses Guimarães, que foi um dos patronos da Constituinte, que nós temos até hoje, né? Se não me engano, de 88, né, Júnior? É isso? Foi. Ele dizia uma frase muito interessante, ele falava assim, quando nós passamos por uma lavagem cerebral, nós não estamos abertos ao diálogo e à interação. Porque a lavagem cerebral é mais ou menos uma orientação aonde nós admitimos que uma coisa é verdade e cremos naquilo cegamente. E ele, o Ulisses Guimarães, com as suas palavras, ele queria questionar isso, que uma pessoa que de fato entende o que acredita em algo, ele está aberto ao diálogo, porque ele não passou por uma lavagem cerebral no sentido ele não foi alguém manipulável. Ele não está aceitando aquelas instruções pela manipulação ou por uma sabedoria maior do outro. Ele chega àquelas conclusões, ele toma aquelas decisões, ele crê em algo, logo, se ele crê de fato em algo, ele está aberto ao diálogo. E o que o autor aqui, Larry Crabb, quer dizer é praticamente isso. Quando nós, de fato, acreditamos na Bíblia e acreditamos que esse Deus, que é todo-poderoso, cria o mundo e existem verdades nesse mundo, não tem nenhum problema de eu aprender com essas verdades e pegar a grande verdade de Deus e trabalhar com a grande verdade da vida. E ali, por meio da interação, ir aprendendo em meio a tentativas e erros e ir aprimorando aquelas áreas. E ele, ao falar isso, e ele aqui argumenta algo que acontece conosco, mostrando que muitas vezes nós, quando damos aquela pseudo concordância, a gente não está concordando de fato, tentando entender o outro, respeitando o outro. A gente está ali de uma forma periférica apenas, dizendo, tá bom, você pensa assim, então o problema é seu. Mas a gente está ali nos nossos intercampos, a gente está ali nos nossos guetos. Irmãos, por isso que, assim, eu acho que é muito importante essa abertura do livro, estou gastando esse tempo aqui, porque vocês vão ver que na experiência ministerial, muitos homens de Deus vão ser contra o auxílio externo, vão ser contra terapias, vão ser contra ajuda psicológica, ajudas psicanalistas, e eu diria para vocês, eu acho que esses irmãos estão perdendo. E na minha opinião. Por outro lado, eu não posso impor a minha vontade. No entanto, eu quero acreditar também que o extremo da espiritualidade também é ruim. Classificar, por exemplo, como alguns até escritores cristãos classificam que, por exemplo, a depressão é diabólica. Homens de Deus que têm uma boa mensagem, que são usados nas suas pregações, alguns vão classificar que a depressão é diabólica.
na minha opinião, isso também é ruim. Ou seja, e também um outro lado, cientificar tudo também é ruim. Por isso que a interação, o diálogo ele é importante. Tá bom? Então, essa foi a proposta do nosso irmão ao falar isso, né? Por isso que eu gostei muito quando ele fala que a resposta para ele é algo simples, mas também é algo trágico. E por último, Gil, lê aqui para nós os conselheiros cristãos. Os conselheiros cristãos também creem que a verdade de Deus não é um conjunto flexível de conceitos vagos que acomodam facilmente qualquer posição a que alguém tenha chegado. A verdade é o erro, e a Bíblia é o padrão de comparação para aferir qual é qual. Só uma pausa, Gil. Claro. Eu sei que a maneira que talvez os nossos irmãos fizeram a tradução, né? Há a verdade e há o erro. E a Bíblia é o padrão de comparação para aferir qual é qual. Ou seja, só dando uma pausa aqui, né? Porque há a verdade e há o erro. E a nossa Bíblia vai dar um padrão. No entanto, você pode ver que na primeira frase é muito interessante. Não existe uma única linha. Os conselheiros cristãos mais experientes, eles estão abertos às suas linhas. Eles estão abertos às possibilidades. Tá bom? Então, continua para nós aqui, Gil. Entre cristãos igualmente comprometidos com a autoridade bíblica, há divergências, substâncias sobre questões como eclesiologia, escatologia e pneumatologia. E devemos afirmar nossas posições deliberadas, com uma convicção sincera. Mas dentro da família... Quer falar, pastor? Quero. Então, aqui ele está falando, irmãos, se a gente não tem um ponto de coesão nas doutrinas, ora, por que vamos ter no aconselhamento, ainda mais quando se mistura com ciência? Estão entendendo? A crítica que ele faz, na verdade, aí a síntese dele é uma crítica, por quê? Porque eles, de forma um pouco generalizada, ele diz que no meio cristão há muitos líderes que acaba rotulando que isso é demônio, não pode não pode passar por psicólogo. Exatamente. Só a palavra de Deus resolve. Então, é uma crítica que ele está fazendo aí, que até nas questões, das posições teológicas, há divergência. Exatamente, Júnior, exatamente. Né? Então, agora aqui, lê essa última frase para nós, Júlio. Aqui, ó. Aqui. Aqui ele vai falar agora, dando algumas abordagens. Ó, se quisermos que o aconselhamento bíblico concretize seu potencial, pode ler a partir daqui? Se quisermos que o aconselhamento bíblico concretize seu potencial positivo de glorificar a Deus, o único poder para curar os quebrantados e reconciliar consigo os pecadores, sugiro que nos submetamos a algumas diretrizes simples, que têm sido facilmente violadas. Ou seja, isso, Pode obrigado, falar, só um minutinho. Ou seja, ele está aqui, como o Júnior, né, disse muito bem, ele está aqui tentando apaziguar o povo de Deus. Irmãos, olha, parece bobeira, minha esposa é psicóloga. Na nossa igreja, ela sempre cuidou de toda a área do aconselhamento. E tem vezes que dentro da nossa igreja ainda tem irmãos falando, não preciso desse negócio de aconselhamento. Para mim, isso daí é bobeira. Tá bom. E aí, temos provas e mais provas de que pessoas que passam por um aconselhamento, ou por uma terapia, ou vão a um especialista e são ajudadas, e os irmãos não se dão por vencidos, porque eles veem a vida mais por uma lavagem cerebral do que de fato é. E aí é onde a gente dá o tempo também, irmãos, guardem isso. A gente tem que dar o tempo para as pessoas. A gente não pode forçar as pessoas. No momento que a gente força, a gente está praticando algo que não é decoroso. Como eu ajo, geralmente? Quando eu noto um irmão que ele está tendo problemas, que eu vejo que o caso dele é mais clínico do que espiritual, eu recomendo. E ali, sempre que a pessoa tem uma crise, eu o atendo da melhor forma e digo, o irmão já procurou um especialista? O irmão já buscou aquela ajuda que eu tinha te dito para você buscar? Não, eu falei, pois é.
Aí passa 6 meses, tem uma crise de novo. A mesma coisa vai chegar um ponto que vai cair na ficha daquela pessoa. Qual é a diferença de uma crise física, fisiológica, e uma crise emocional? Na física, o braço dói, a tendinite inflama. E aí a pessoa começa a gritar de dor. Na crise emocional, são as emoções que estão inflamadas. Então ele olha no espelho, ele vai para a igreja, vai trabalhar, ele está produzindo, só que por dentro dele o castelo está ruindo. Então, até que essa pessoa admita que ela precisa de ajuda, a gente tem que ter paciência. Por quê? Porque essa pessoa muitas vezes já foi na igreja e já foi ajudada grandemente na igreja, mas agora Deus está querendo também ajudá-lo para que ele busque outros meios. Muitos casos, 90% dos casos, ou até mais, irmãos, são curados dentro da igreja. Mas esses outros 10%, que eu estou dando até 10%, pode até ser mais ou menos, as pessoas vão procurar especialistas. Faz parte, irmão, não tem nenhum problema disso. Mas por se tratar de um grupo que crê em Deus, parece que no momento que eu busco especialista, a gente está tendo menos fé em Deus. E tem vezes que não é. E a questão é que Deus deixou a medicina, seja a que trata a emocional, o psiquiatra, o neuro, para essa ajuda. Exato. E a questão também que o foco aí está focado muito na questão psicológica, que não é. Porque às vezes a pessoa precisa de um neurologista, precisa de um psiquiatra. De um psiquiatra, exatamente. Por isso que nessa aula, Júnior, a gente abre para uma questão psicológica, que aí vai ter mais uma atuação os psicólogos e os psicanalistas, mas a questão neurológica, lembra? Na primeira aula eu expliquei a diferença. Qual é a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra, ou psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra? Que o psiquiatra, quem fez medicina, entende da anatomia humana e corpo humano, entende da farmacologia, e ele vai prescrever remédios para uma questão neurológica. O neurologista também, porque às vezes a questão não é de um cunho não é só, de um né? psiquiatra, é Sim, de um sim. neurologista para verificar o que você tem, né, no seu cérebro e qual é o medicamento Que vai precisar, exatamente. Então, você vê, Júnior, como é interessante, quando uma pessoa tem um trauma, ou seja, a pessoa teve uma batida, uma queda, e afetou o seu cérebro, e ali coagulou o sangue, e aí depois ele faz alguns exames e nota que precisará de uma cirurgia, a pessoa muitas vezes reluta, mas ela vai e faz a cirurgia, porque se convencionou que na maioria das cirurgias que a pessoa passa, ela melhora. E como tem o trauma, está doendo, ela passou por aquilo, ela consegue aceitar. E por isso que ela vai. A mesma pessoa que passou por um trauma na sua infância, mas atingiu a sua psique, as suas emoções, como não tem nada que doa fisicamente num primeiro momento, ela não aceita a ajuda clínica. Esse é o ponto. E por isso que a gente tem que ser maduro de saber que nós estamos em construção, né? Então, aqui o Larry Crabb, ele vai dar dicas para potencializar esse aconselhamento bíblico, na perspectiva do aconselhamento bíblico e principalmente daqueles que são, no caso, da área, né? Então, ele vai dar algumas diretrizes. Leia para nós, Gil, então, essas 3 diretrizes, para a gente concluir essa parte, por favor. Ok. Primeira diretriz: articular nossas posições de maneira cuidadosa e não defensivamente. Demonstrar nossa coerência com a Escritura, com o favor não antagonístico, que corresponde às nossas convicções sobre a sua validade e utilidade. Onde a convicção for tentativa, o fervor deve ser reprimido. É necessário fazer um autoexame profundo de nossos motivos para seguir a primeira diretriz. Essa diretriz parece bobeira, irmãos, mas a gente acaba caindo muitas vezes aqui, ó. Nossas posições de maneira cuidadosa e não defensiva. Geralmente a gente age assim em tudo. Não, eu não penso assim, eu não creio assim, eu não preciso disso. E a gente vai para a defensiva.
é uma defensiva perigosa, ou seja, se a gente quer realmente crescer nessa área do aconselhamento externo ou buscar ajuda interna, a gente precisa sair dessa situação defensiva, né? A gente precisa saber, não, estou aberto às possibilidades. Guardem isso, irmãos, contra fatos não há argumentos. Se uma pessoa está tendo problemas relacionais, ela está afetando a si própria e os que estão ao redor dela, logo, uma interação básica pode chegar à conclusão de que não, eu preciso de ajuda. Eu sou uma pessoa ácida, eu preciso de uma ajuda de alguém. Então, as nossas posições, a gente tem que avaliar de uma maneira muito cuidadosa. Agora, é claro, eu não estou falando de estilo de pessoas, mas eu estou falando aqui que, geralmente, esse é um calcanhar de Aquiles que a gente acaba caindo. Tá bom? Lê a segunda diretriz, Gil. Algum comentário sobre a primeira diretriz, irmãos? Querem fazer algum comentário? Bem claro? Sim. Pode ler a segunda diretriz, Gil? Segunda diretriz: estar dispostos a mudar a posição que abraçamos no momento em que chegamos à conclusão de que a mudança é justificada por novas percepções da Escritura. Demonstrar essa disposição comparecendo a conferências dadas por outros conselheiros evangélicos. Estudar e considerar seriamente seus conceitos mediante ao diálogo, face a face. Convidar teólogos e avaliar nosso conhecimento da Escritura. Ou seja, irmãos, quantas são as vezes que nós nos enclausuramos nas nossas crendices e a gente não abre mão? Tem vezes que pensar assim, será que eu posso aqui estar errado? Será que eu posso aqui estar equivocado? Uma das expressões que eu mais uso no meu aconselhamento é: irmão, dê o direito de dúvida. Dê o direito de dúvida. Muitas vezes nós não damos nem o direito de dúvida, nós já silenciamos o outro, ou seja, nós já vamos para a defensiva quando não vamos para a parte agressiva. A gente vai para a defesa e já ataca. Geralmente, para eu desarmar a pessoa, eu digo, dê o direito de dúvida. Parte do princípio que você possa, quem sabe, estar errado. A pessoa, só dela imaginar isso, algumas regalam um olho bem grande. Outras até admitem com mais doçura. E eu diria uma pequena quantidade admite assim, não é verdade. Eu acho que eu estou errado. Vou contar algo aqui rapidamente. Eu estava dando um aconselhamento para um casal que eu cuidava dele já há mais de 10 anos. E quando eles tinham as crises, irmãos, pensa num forró-bodó. Eles eram um docinho, mas na crise era um forró-bodó. E um dado momento, eu acho que já contei isso aqui, esse rapaz, ele morava num apartamento e ele já tinha um pet, se não me engano, um poodle. E ele gostava muito de cachorro e ele queria um cachorro médio num apartamento de 40 metros quadrados. 35 metros quadrados. E aí ele arrumou um cachorro de porte médio. E a esposa dele falou, pastor, não dá, pastor, mas ele quer o cachorro. Parece bobeira, né? Um aconselhamento pastoral por causa disso. E ali, no meu diálogo com ele, eu disse assim, irmão, ele estava irredutível, porque era o sonho da vida dele, e ele encontrou uma cadelinha, aquela cadela marrom caramelo, e parecia uma criança mesmo. Pensa numa criança que encontrou um brinquedo, mas um homem, um obreiro, você tem uma ideia, uma pessoa universitária, de uma mente brilhante, mas ele estava totalmente voltado para o cachorrinho. E ali estava com vários problemas. Eu lembro que eu estava ali aconselhando ele, eu disse assim, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu chegasse para 100 pessoas agora e perguntasse para 100 pessoas se estivesse no lugar de vocês, você acha que essas 100 pessoas iam conviver com esse cachorro na situação que você está?
ele me respondeu assim: pastor, eu tenho certeza que as 100 pessoas diriam que não, ou seja, que elas não concordariam com aquilo que eu faço. Eu falei: pois é, você logicamente já está me dizendo o que fazer. E aí ele disse assim: pois é, pastor, eu sei tudo isso, mas eu quero a cachorrinha. Aí, irmãos, eu cheguei a um ponto e falei assim: eu não tenho mais o que falar. Ou seja, ele não estava aberto às possibilidades. Eu falei: filho, você vai acabar com o teu casamento por causa de uma vira-lata que você quer criar dentro de um apartamento. E você, irmãos, foi uma confusão. Pensa, uma coisa tão óbvia. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, elas não estão dispostas a mudar das posições mais básicas. Logo, sofrerão consequências. Quanto mais das posições mais árduas, né? Vocês entenderam esse dilema que eu passei? Ficou claro ou não? Ele Ficou, tinha pastor. consciência que se eu perguntasse para 100 pessoas, as 100 pessoas admitiriam que o que ele está fazendo era insano, doentio, e que não iriam compactuar com ele. Eu falei: meu irmão, você é um cara inteligente, matemático. Você quer o quê diante disso? Então ele estava tão agarrado às suas emoções que ele deixava a lógica de lado. Mesmo que a esposa estivesse sofrendo, e o pastor dele, a esposa, no caso, eu e a Lídia estávamos aconselhando ele, ele estava cego, né? Bom, e a última diretriz, meus irmãos, qual é? Gil, lê para nós. O pastor, é como alguns de nós, né? A gente sabe que tomar refrigerante faz mal, mas mesmo assim continua tomando, né? Enfim, Então, Gil, né? Mas só que no teu refrigerante, vamos pensar assim, Gil, é a pura verdade. Mas você concorda que num primeiro momento você não está prejudicando ninguém ao teu redor, né? Só se tem Pode esse mesmo. até detalhe, no verdade, futuro você verdade. pode prejudicar, Só a si porque mesmo, né? no futuro você vai poder prejudicar, porque de repente você vai deixar a patroa viúva, né, os filhos. Mas a gente, por exemplo, num primeiro momento, não está. E nesse caso, que você está tocando refrigerante em todo mundo, e todo mundo está falando, eu não quero, e você está. O caso desse irmão, ele estava tocando. Aí, detalhe, nessa época, eu acho que eles já tinham filho, não, aí, não sei se eles já tinham filhos, mas era um caso assim, fora do comum, fora da curva, absurdo. Né? E a terceira diretriz, qual é? Terceira diretriz: esforçar-se conscientemente para caminhar na corda bamba da convicção, aberta ao trabalhar para evitar cair em acomodação, abertura a ponto de valorizar a união mais do que a verdade. Ou 2, exclusivismo, convicção a ponto de condenar outro ponto de vista antes de compreendê-lo. Ou seja, essa é uma área, irmãos, guardem essa frase, porque é muito legal, é viver aqui na corda bamba. A arte de aconselhar é viver na corda bamba. E é saber lidar com as circunstâncias sem ir para os exageros também, né? E por isso que ele conclui, né? Devemos concordar sempre que pudermos, discordar quando for necessário e cooperar sempre que possível, sem transgredir na busca de propósitos piedosos. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quis gastar esse tempo, porque eu acho que essas questões aqui são bem significativas, e agora a gente vai estar correndo aqui no livro-texto, né? Eu já disse na última aula, e repito para os meus irmãos, não deixem de ler, né, o material, porque agora a gente vai mergulhar nele, e eu vou tentar sempre estar trazendo o supra-sumo dele para nós, tá bom? Algum comentário, alguma fala, alguma observação, alguma dúvida? Tranquilo? A linguagem Então, do autor é muito boa de compreender, pastor. Muito boa, achei Essa, muito legal a linguagem. essa então, linguagem. Gil, eu gosto de trabalhar com ele porque ele tem essa percepção de tentar levar para o leigo algo na linguagem que ele entenda. A E ele linguagem tenta também passar o lance dos critérios de fé com doçura, sem trazer aquele posicionamento radical. Por isso que eu gosto de trabalhar com o material dele, porque eu acho que ele acaba fazendo essa ponte muito boa para nós. Porque, irmãos, aqui, né, falando um pouco no aspecto mesmo do seminarista.
vocês estão sendo treinados para ajudar pessoas em todas as áreas, como professor de escola bíblica, como pregadores, como evangelistas, pastores, missionários locais, obreiros de ponta, né? Parte da liderança. Então, dessa forma, o que acontece? O que eu noto e vejo aqui com vocês e qual é a importância desse material? A importância desse material nada mais é, nada menos é do que nos dá essa compreensão de que, ora, precisamos de ajuda externa, precisamos estar abertos, porque Deus deixou essas ciências para nos agregar, mesmo sabendo que haverá muita variedade e muitas opiniões, e ao mesmo tempo, quando estivermos ali na interação com os nossos irmãos, não só da comunidade da fé, mas dos amigos, podendo mostrar, olha, é possível você crescer mais na sua dinâmica, crescer mais na sua vida pessoal, profissional, porque, de repente, a gente consegue enxergar que aquela pessoa tem uma área da vida dela que ela não consegue avaliar ou ver, mas é aquela área pela qual ela precisa romper os obstáculos. Só para eu até concluir aqui, eu não sei se vocês sabem, mas os grandes esportistas, eles têm coaches que os ajudam na superação. Só para vocês terem uma ideia, eu estava, certa ocasião, em Curitiba, num treinamento do HSBC. Técnico, né? Oi? Técnico, né? Não entendi. É o técnico que recebe um nome chique hoje. Técnico. Isso, é o coach, é. E eu estava lá em Curitiba e uma das coordenadoras do curso, do HSBC, nós, como gerentes, nós éramos alocados, né? E eu fui fazer um treinamento de liderança lá no HSBC, lá em Curitiba. E uma das coordenadoras do curso disse algo muito interessante. Ela começou a comentar que, se não me falha a memória, agora eu tenho anotado, me veio a lembrança agora, por isso que eu não busquei nas minhas notas. Mas, se não me falha a memória, era o Federer. O Federer, ele tinha explosões emocionais enquanto estava jogando, que eram gatilhos para suas derrotas. E havia um técnico e um terapeuta, que ao mesmo tempo ele era um psicólogo e ele trabalhava dentro da área esportiva, e eu não sei se vocês sabem, dentro do esporte, tem os psicólogos esportivos, eles tentam ver esses gatilhos em que o atleta ele muda a chave e ele perde o comportamento. E então esse terapeuta começava a ver, juntamente com o atleta, o momento em que o atleta perdeu o controle das suas emoções. E o que acontece, irmãos? Parece bobeira, mas podem ver. Em função dessas pequenas observações, são as grandes mudanças nas chaves desses grandes atletas, principalmente atletas de alta performance, atletas individuais. Porque, irmãos, só para a gente fechar, um tenista como Federer, como Nadal, como Djokovic, antes de ganhar do seu oponente, ele tem que ganhar dele mesmo. E no momento em que algo que acontece ou na plateia, ou com o juiz, ou com ele mesmo, e ele perde o seu tino, ou o seu equilíbrio emocional, o outro já começou a vencer o jogo. Não porque o outro jogou melhor do que ele, mas porque ele saiu de si. Em outras palavras, ele não perdeu o jogo para o outro, ele perdeu o jogo para ele mesmo. Olha como essa questão emotiva ela é muito importante. E esses atletas de grande performance e individuais, eles passam por um treinamento onde eles tentam criar no dia a dia deles ferramentas e maneiras para que no momento em que ele saiu, ele tente voltar. Pode ver que o Nadal ele tinha hábitos, e vocês vão até lembrar que o Nadal tinha toques. Antes de fazer o saque da bolinha dele, ele pegava, puxava os shorts, passava a mão. A maioria deles tem. A maioria deles tem. Por quê? Tudo isso faz parte de uma construção onde eles voltam para a estaca zero. E o fato deles voltarem para a estaca zero
eles estão dizendo, eu estou em equilíbrio físico, técnico e principalmente mental. É muito comum num jogo de tênis, principalmente num Grand Slam, que um atleta desse está perdendo e no final do jogo, quando ele ganha, ou quando ele fecha um set, ou quando ele consegue dar uma virada, ele olha para o técnico dele e faz assim, ó, cabeça, tipo assim, aquelas ideias. Percebam, irmãos, por que um atleta de alta performance ganha títulos, medalhas, milhões? Porque ele foi ajudado por uma pessoa externa. E por que nós na igreja não podemos? Porque nós, no reino de Deus, não podemos ser ajudados por alguém. Você entende quando muitas vezes a gente se enclausura? Por isso que eu estou gastando esse tempo aqui com vocês, porque essas diretrizes, né, ó, articular nossas posições de maneira cuidadosa e não defensiva, estar disposto a mudar de posições e esforçar-se conscientemente para caminhar na corda bamba da convicção aberta. Ou seja, a gente tem que crescer, estar aberto a isso. Tá bom, meus irmãos? Né? Porque senão a gente não vai muito longe. A gente vai até aqui. E alguém que já disse uma frase que eu gosto muito de citar, que é: sozinho eu chego primeiro, mas com os outros eu vou mais longe. E nessa matéria, eu particularmente entendo isso, que sozinhos a gente vai até certo ponto, mas junto, buscando ajudas, interações, treinamentos, coaches, mentorias, pessoas que nos ajudam como psicólogos, terapeutas, com certeza a gente vai muito mais longe. Eu não tenho dúvida disso. São ferramentas que Deus deixou e as provas de que isso tudo dá certo é aí, ó. É como eu acabei de citar. Se um Federer, um Nadal, um Djokovic pode fazer proeza, por que a gente não vai fazer? É ou não é? Tá bom, meus irmãos? Fechado? Vamos fechar aqui esse bloco? Até passei muito da hora, né? Então, a gente vai fazer os outros 2 blocos mais curtos, tá bom? Fechado? Beleza. Fechado. Tá bom. Então, vamos por intervalo bem rapidinho, tá bom? Hã? Palmeiras ganha muito título, porque tem psicólogo lá. Tem equipe. Palmeiras? Sim. Vou encerrar a gravação aqui, Não, porque mas tem ainda está psicólogos lá. faltando um bom, por causa que não tem o tal do... Isso aí. Vamos lá, alunos, me ajudem. O Mundial, né? É isso aí, desde 2012 nenhum brasileiro ganha. Porque o Brasil acabou o futebol. O futebol só na Europa agora. Né? Brincadeira aqui, viu, Júlio? Você é palmeirense, né? Não podia deixar de fechar dessa forma, né? Vou fechar aqui, senão a gente não vai ter intervalo. Essa é a muleta dos que não ganham mais, né? É.